Gostaria de saudar os irmãos com a paz de nosso Deus. Amém? Amém. Graças a Deus, mais uma vez, Deus nos dá a oportunidade de estarmos na sua casa para juntos louvar o nome dEle e assim bendizer, louvar e engrandecer o seu nome. E Ele nos trouxe mais um dia aqui na sua casa, né? Por conta da sua vontade. Se fosse pela nossa vontade humana, nós não estaríamos aqui, mas a misericórdia de Deus nos alcançou e nos trouxe mais uma vez na sua casa. Vamos juntos, irmãos, louvar ao Senhor e cantar louvores ao nosso Deus. Convido a amada igreja a ficar de pé. Vamos fazer uma leitura que se encontra no livro de Salmos, capítulo 95. Essa leitura, irmãos, vamos fazer todos juntos, em uma só voz. Salmos, capítulo de número 95, versículos a serem lidos, versículos de 1 ao versículo 7. Toda a igreja, vamos ler bem bonito para o nosso Deus. Se encontra no livro de Salmos, capítulo 95. Todos juntos, no 3. 1, 2, 3. Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilos celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro, com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus Supremo, e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as pois ele o fez, obra das suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, e ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus e o nosso povo do seu pasto e ovelha de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Amém. Convido a amada igreja a abrir seu cantor cristão. Vamos entoar ao Senhor com o hino de número 14. Ao Deus de Abraão louvai. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Hino de número 14 do cantor cristão. Céu criou, minha alma não me abençoará, do grande eu sou. Ó Deus de Abraão louvai, eis formanda dos céus, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela
e dai-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou e nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Seu rosto irei eu ver, fiado em seu amor, e eu hei de sempre engrandecer meu Redentor. Amém. Vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui na Tua casa, Pai, para juntos, Senhor, em comunhão com os irmãos, adorar o Senhor na beleza da Tua santidade, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado, que o Senhor venha receber a nossa adoração, nossos louvores como aroma suave no Teu trono, Pai. Traga, Senhor, aqueles irmãos que estão a caminho em segurança, Senhor, protege, para que chegue à Tua casa, Senhor, e juntos possamos estar aqui, Senhor, para louvar o Teu nome. Assim te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. Vamos entoar mais um cântico, Ousado Amor de Deus. Infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Esse hino fala do amor de Deus, né? A palavra de Deus diz que Ele nos amou de tal maneira, né? Graças a Deus esse amor nos alcançou. E hoje estamos aqui juntos, né? Louvando o nome do nosso Deus. Vamos adorar o nosso Deus agora, irmãos, com nossas ofertas e os nossos dízimos. Vamos entoar o cântico Colheita. Você que trouxe sua oferta, você pode depositar aqui no gasofilasco. Lembra do Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. É o que nos fazia sonhar, com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra o canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Lembra do Senhor uma vez nos falou sobre a promessa de um dia colher o fruto que hoje temos nas mãos. Ele nos fazia sonhar, com muito trabalho e guardando a visão, às vezes chorando, mas sempre com fé. Valeu a pena esperar no Senhor, que mais uma vez foi fiel. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Em toda a terra o canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. A nossa boca se
encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. A nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Nossa colheita tem sido abundante, cumpriu-se a palavra de Deus. Amém. Convido a amada igreja a ficar em pé novamente, mais uma vez, para fazemos mais uma leitura na palavra de Deus, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a versículo 5. Dessa vez vamos fazer uma leitura responsiva. Eu irei ler o 3, a igreja irá ler o 4 e todos juntos iremos ler o número 5, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Igreja. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Todos juntos. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último dia. Amém. Convido aqui o nosso irmão diácono Ademar para fazer uma oração pela leitura da palavra. Boa noite, amada igreja. Quem está feliz com Cristo, diga amém. Amém. Oremos. Soberano e poderoso Deus, nosso Pai Celestial, obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso. Estamos reunidos mais uma vez aqui na Tua casa de oração, onde estamos Te exaltando e exortando o Teu santo nome, Pai. É a Tua palavra que foi lida neste momento, seja para a nossa edificação a cada dia. Te agradeço em nome do Teu Filho amado, nosso Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Amém. Amém. Dando continuidade, irmão, vamos cantar o cântico Glória para Sempre. Vamos louvar ao Senhor, nosso Deus, bem forte. Ele é o Senhor.
Cristo é o Senhor. Sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Vamos agora fazer nosso momento de confraternização. Vamos cantar o cântico Saudações de Boas-Vindas. Vamos nos cumprimentar, dar uma boa noite ao nosso amado irmão, aquele que ainda não se cumprimentou, dar glória a Deus para o seu irmão, né? Uma boa semana. Vamos entoar o cântico Saudações de Boas-Vindas. Seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitantes, volte outra vez, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante essa canção. Aleluia, satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação sem fim, satisfação sem fim. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Amém. Podeis assentar, irmãos. Esse momento foi a primeira parte do culto.
onde nós louvamos ao Senhor. E eu passo agora a parte para o pastor, segunda parte, pastor Rui Davi, que estará fazendo suas considerações. Pastor Júlio César, desculpa. Júlio César. Saudade do pastor, né? Todo mundo dá, quem não está, saudade do pastor Rui. Amém. Acontece com os melhores dirigentes me comparar, que honra, né? Ser comparado com o pastor Rui Davi. Louvado seja o nome de nosso Deus, que Deus abençoe ele, lá no estado do Pará, na cidade de Ananindeua. Aproveitando a oportunidade, peço que os irmãos orem pelo pastor Rui, que ele vai ficar na frente do trabalho lá em Belém do Pará, enquanto o nosso missionário Anderson vai vir para Manaus, vai para Codajás, vai chegar dia 30 de outubro, 3 de outubro, né? E o pastor Rui é que vai ficar lá na frente da igreja. Então ore pelo pastor Rui. Está vendo que tudo combinou? Eu não estava nem com intenção de fazer esse pedido de oração, pelo menos hoje. Ok, irmãos? Irmãos, boa noite a todos. Graça e paz no nome de Jesus, amém? Nós acabamos de cantar um cântico aí, que dizem que quanto irmãos têm união, aí o Senhor ordena a bênção de Deus. É muito importante nós termos união, nós sermos unidos em um só corpo, uma só alma e um só espírito, lutando juntos pela fé evangélica. Então louvado seja o nome do Senhor. Deixe-me fazer aqui o reconhecimento dos nossos visitantes. Nós temos aqui o nosso amigo Antunes, conhecido como Tony, está nos visitando essa noite. Temos seu Valber, com a sua esposa Enedina. Temos o Samuel. Quem é o Samuel? Ah, tá, é o cunhado, né, do irmão Mateus. Vamos dizer a nossa frase que temos para nossos visitantes? Amém. Todos vocês são nossos convidados especiais. Irmãos e visitantes, vamos abrir a nossa Bíblia para a carta do apóstolo João, em 1 João, capítulo de número 5, os versículos a serem lidos serão do versículo 1 ao versículo de número 5, onde eu gostaria de meditar com os irmãos e visitantes a fé que vence o mundo. E para nós meditarmos nesse tema, a fé que vence o mundo, nós iremos ler esse texto que vai corresponder com esse tema de 1 João, capítulo de número 5, versículos a serem lidos serão do versículo 1 ao versículo de número 5. Amém? Leremos 1 João, capítulo de número 5, versículo 1. Nos diz assim a santa palavra de Deus: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê
se Jesus, o Filho de Deus. Vamos fazer uma brevíssima oração. Santíssimo Deus e nosso Pai que está nos céus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui no dia do Senhor, juntos com a Tua igreja, reunidos no Teu nome, para louvarmos o Teu nome, o qual nós já fizemos, o qual o Senhor nos deixou nós abrirmos as nossas bocas, para adorar um Deus santo que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Como também, Senhor, para sermos edificados pela Tua palavra, onde nós queremos pedir a iluminação do Teu Santo Espírito, para que essa palavra do Senhor fale aos nossos corações, a fim que haja, Senhor, mudança nas nossas vidas, a fim que haja salvação nessa noite, para aqueles que ainda não têm o Senhor como único e suficiente Salvador. Obrigado, Senhor, pela vida de cada visitante, obrigado pela vida de cada irmão. Oramos por aqueles que não puderam estar entre nós, por aqueles que estão enfermos, que o Senhor restaure a sua saúde. Oramos por aqueles que voluntariamente decidiram não vir à Tua casa. Rogamos o Teu Santo Espírito, porque só Ele tem o poder de convencer da necessidade que temos de estarmos juntos como igreja do Senhor, em um só corpo, uma só alma e um só Espírito. Senhor, recebe da nossa parte toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar-se. Muito obrigado pela participação de todos. Queridos irmãos, domingo passado, dia 15 de setembro, nós meditamos num tema, estamos em guerras, onde nós meditamos em Efésios, capítulo de número 6, do versículo de número 10 ao versículo 10 ao 20, onde nós aprendemos que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a gente. Nós aprendemos que a nossa luta é contra o diabo, qual a palavra do Senhor vai dizer que ele anda ao derredor, procurando alguém para devorar. E nós aprendemos que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus contra a cilada do diabo, contra os dados infamados do diabo. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus para ficar firmes contra a cilada do diabo. E nós aprendemos também que por meio da oração, qual o apóstolo Paulo pediu a oração dos irmãos, para que assim, no meditar, no abrir da sua boca, com intrepidez, ele pudesse pregar a palavra de Deus com poder, e assim as pessoas pudessem ouvir e ser salvas. Hoje, queridos irmãos, eu gostaria de meditar com vocês a fé que vence o mundo. E eu gostaria de trazer para os irmãos, para nós vermos a diferença de um verdadeiro crente e de um falso crente. Paulo, falando aos Coríntios, ele chegou a dizer que existem falsos irmãos. O que nós entendemos com isso? Que nem todos aqueles que estão na igreja de Deus, que congregam, que participam de uma igreja, quer dizer que são crentes. Existem crentes verdadeiros e existe também joio dentro da igreja. E o apóstolo João, ele escreve essa carta para fazer essa distinção de um crente verdadeiro e um crente falso. O propósito dessa carta de João é escrever para os crentes, para que eles pudessem ter a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Você tem a certeza da vida eterna em Cristo Jesus?
Então nós precisamos ter a certeza que nós pertencemos à família de Deus. Você pertence à família de Deus? Você tem certeza que você é um filho ou uma filha de Deus? Aqui João, ele vai elaborar 3 provas importantes para distinguir um verdadeiro crente e um falso crente. E aqui João, ele vai trazer para nós, diante dessas provas, o verdadeiro crente, ele é conhecido por 3 provas. A primeira prova é a fé, que é a prova doutrinária. A segunda prova é o amor, que é a prova social. A terceira prova é a obediência, que é a prova moral. Então, essa noite eu gostaria de trazer essa prova, e no final dessa mensagem você vai se identificar se você é um crente verdadeiro ou se você é um crente falso, mediante essa prova que aqui nós iremos discorrer. Então, vamos começar com a prova doutrinária. Primeiro, o crente, ele é conhecido pela sua fé em Jesus Cristo. O crente, ele é conhecido pela sua fé em Jesus Cristo. Versículo de número 1 e 4 e 5. Se você puder, senão nós temos aqui a projeção. Ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. É nascido de Deus. Versículo 4 ele vai dizer: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Versículo de número 5, ele vai dizer: quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Irmãos, esse contexto aqui que João escreveu, ele escreveu para combater as heresias dos falsos mestres gnósticos, que negavam tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus Cristo. Esses falsos mestres aqui, eles diziam que Cristo não era divino, eles diziam que Cristo não era humano, mas todo crente verdadeiro, ele precisa crer que Jesus, ele é divino. Todo crente verdadeiro precisa crer que Jesus, ele nasceu de uma mulher virgem e se tornou homem, andou entre nós, no sentido desse contexto. Então Jesus Cristo, ele é divino, e Jesus Cristo, ele foi homem. Quando João está dizendo aqui todo aquele, indica que a religião cristã não exclui ninguém. Quando João está dizendo todo aquele, está indicando que a religião cristã não exclui ninguém. Qualquer pessoa que colocar a sua fé em Jesus Cristo com sinceridade é o Filho de Deus. Então, como é que eu reconheço que eu sou um filho de Deus? João está dizendo aqui no versículo de número 5, capítulo de número 5, versículo 1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então aqui está a primeira evidência, a primeira prova para que você possa reconhecer que você é um filho de Deus. Por quê, irmãos? Porque o mundo, ele prega que todos são filhos de Deus. Não é assim que o mundo diz? Não é assim que o ímpio diz quando chega sexta-feira, sábado,
hoje eu vou tomar uma, hoje eu vou tirar umas férias, hoje eu vou sair, porque eu também sou filho de Deus. Mas João está dizendo que isso é mentira, porque para ser filho de Deus, ele está dizendo que tem que crer em Jesus Cristo. E esse que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. Então isso é uma grande mentira de dizer que todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. O apóstolo João, que escreveu essa carta, ele vai dizer em João, capítulo de número 1, versículo 12. Olha o que João vai dizer, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João está nos dizendo aqui que para a pessoa ser filho de Deus, essa pessoa precisa receber Jesus como único e suficiente Salvador. Essa pessoa ela precisa crer no nome de Jesus Cristo. E corroborando com isso, o apóstolo Paulo vai nos dizer em Efésios, capítulo de número 2, aquele versículo conhecido, versículo 8, ele vai dizer: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Fé quer dizer confiança, acreditar. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E o apóstolo Paulo, confirmando isso, em Romanos 5,1, ele diz: justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Então, para se tornar filho de Deus, para ser conhecido como filho de Deus, tem que crer no nome do unigênito Filho de Deus. Tem que crer, irmãos. João está dizendo: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Versículo 4, ele está dizendo: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E o versículo de número 5, ou melhor dizendo, o versículo de número 5, quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Então, aqui estou lançando a primeira prova, que é a doutrinária, para saber se você é um filho de Deus. Você já creu, mediante a fé em Jesus Cristo? Se a sua resposta for sim, graças a Deus por isso. Se você tem a certeza da salvação, louvado seja o nome do Senhor. Só que essa crença, esse crer pela fé, tem que ter as manifestações. Só não bastam dizer: pastor, eu creio, mas se não houver manifestações, você é um crente você não é um crente não salvo, mas um crente convencido, que pensa que é crente, mas não é crente porque está se enganando, porque há-se uma evidência. Então, a fé em Jesus Cristo concede dois benditos privilégios para nós. Primeiro, a participação na família de Deus. Se você já creu de todo o seu coração em Jesus Cristo, qual ele diz, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, eu não digo com certeza, eu digo com toda certeza que você é um membro participativo da família de Deus. Da família de Deus. Outro privilégio é que você tem a vitória sobre o mundo. Olha o versículo de número 5, ele vai dizer: quem é o que vence o mundo?
senão aquele, irmãos, que crê ser Jesus o Filho de Deus. Então, o primeiro privilégio é ser participante da família de Deus. O segundo privilégio é vitória sobre o mundo. A palavra vencer aqui, o qual está dizendo o versículo de número 5, é usada aqui numa forma verbal, que significa vitória contínua no meio de uma luta incessante. Vitória no meio de uma luta incessante. Qual é a ideia que João está dizendo? Que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Que em Cristo Jesus nós triunfamos. Porque ele está dizendo, o que vence o mundo é aquele que crê. E nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Então nós participamos da família de Deus, como também temos vitória sobre o mundo. Não é isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos? Que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo, a preposição é em Cristo. Nós somos mais do que vencedores. Então, a primeira prova é a prova doutrinária. O crente, ele é conhecido pela sua fé em Cristo Jesus. A segunda prova que João vai nos dar, que está nos dando para nós passarmos nesse teste, é a prova social. O crente, ele é conhecido primeiramente pela sua fé em Jesus Cristo. Se você já teve fé em Jesus Cristo, você já passou no primeiro teste. O crente, ele é conhecido pelo seu amor a Deus e aos filhos de Deus. O crente é conhecido pelo seu amor a Deus e aos filhos de Deus. Olha o versículo de número 1, parte B, quando ele diz assim: e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Versículo 2: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus. João está dizendo que nós somos conhecidos pelo amor a Deus, quando ele diz, e todo aquele que ama ao que o gerou. Quem foi que nos gerou? Foi Deus que nos gerou. Então nós amamos a Deus. E ele vai dizer, também ama o que dele é nascido. João, no versículo de número 1, ele vai dizer, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então nós fomos nascidos de Deus, nós fomos regenerados em Cristo Jesus. Então, para nós ser conhecido como verdadeiro crente, nós precisamos amar a Deus e amar os filhos de Deus. Irmãos, vamos ler esse texto aqui. Eu usei ele domingo passado para dizer do amor ágape. Mateus, versículo 22. Aqui nós temos um mandamento. Mateus capítulo 22, versículo 37. Vamos pegar do versículo 34. Mateus 22, 34. Os irmãos estão comigo? Amém? Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma
e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui nós temos os 10 mandamentos que estão na lei, resumido em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quando João está dizendo que nós somos reconhecidos por amar a Deus e aos filhos de Deus, João está dizendo que nós precisamos evidenciar esse amor a Deus. João está dizendo que nós precisamos evidenciar esse amor aos filhos de Deus. E esse amor aqui, mais uma vez, é o amor ágape, que é o amor de Deus incondicionalmente. Deus, Ele nos amou incondicionalmente. Nós não precisávamos reunir nenhum tipo de força, nós não precisávamos ter beleza. Deus, Ele nos amou, que enviou seu único Filho para morrer por nós pecadores. Isso é amor incondicional. Assim também esse amor incondicional, ele tem que estar com nossos irmãos. Eu tenho que amar o meu irmão da forma como ele é, porque desses 2 mandamentos depende toda a lei. Então, quando é que eu sou conhecido? Quando eu tenho amor a Deus. E aqui João, ele vai descrever de uma forma bem básica, quando ele vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, aqui no coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Isso é amar a Deus de uma forma de força maior que nós temos. É amar a Deus de força, qual ele está dizendo aqui, de todo o teu coração, alma e de todo o teu entendimento. Aí nós vamos ser conhecidos como os crentes verdadeiros. Mas a pergunta é, meus irmãos, como é que está o nosso amor a Deus? Nós temos evidenciado esse amor a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Como é que está esse amor a Deus? Será que quando as pessoas elas olham para nós e nos identificam: esse irmão aí, ele ama a Deus, olha como ele trata a sua esposa, olha como ele trata os seus filhos, olha como ele trabalha na obra do Senhor, olha como ele cumpre os mandamentos, esse irmão, essa irmã ama a Deus. Então é assim que nós precisamos ser conhecidos, para que assim possamos passar nessa prova social. E além disso, é também amar os filhos de Deus. Ele vai dizer: todo aquele que ama o que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus. Irmãos, eu tenho uma nota que ela vai clarear a nossa mente, que diz assim: é impossível, não tem nenhuma chance, amar os filhos de Deus sem amar a Deus. Eu não posso dizer para minha esposa, irmã Eliane, eu te amo, eu amo você, se não amar a Deus. Não tem essa possibilidade, porque para amar a minha esposa eu preciso amar a Deus. E ele diz assim: assim como é impossível amar a Deus sem amar os seus filhos, então também não posso dizer: Senhor, eu te amo,
mas eu não amo Jaderson. É impossível que isso aconteça. E o próprio João vai dizer aqui em 1 João, no capítulo de número 4, se você folhear a sua Bíblia um pouco para trás, ele vai dizer no versículo 20, 1 João 4, 20, olha o que João nos caracteriza. 1 João 4, 20, se alguém disser, se você disser assim, pastor, eu amo a Deus, eu estou entendendo que eu sou um filho de Deus, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, João está dizendo, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, eu estou mentindo, eu sou mentiroso, eu sou filho do diabo, porque é o diabo que é o pai da mentira. E o apóstolo Paulo diz, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Então ele está dizendo que eu sou um mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha o versículo 19, 20, né? Versículo 20, versículo 21. Ora, temos da parte do pastor Júlio. Estão lendo não? Não estão? Vou falar uma heresia aqui, já. Ora, temos da parte do pastor Júlio. É o pastor Júlio que está falando, É Deus que está falando. Ora, temos da parte dele, Deus, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Irmão, não há nenhuma possibilidade nós amarmos a Deus sem amar os nossos irmãos. Não há nenhuma possibilidade nós amarmos os nossos irmãos e não amar a Deus. O amor, ele é apologético. O amor, ele é a marca do cristão. E o próprio João, que escreveu essa carta, ele corrobora com isso, quando ele vai dizer lá em João, mais uma vez, João 13, 35, conhecemos esse versículo, falta só é praticar ele. João 13, 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se derem presentes um para o outro. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Uns pelos outros. João está dizendo, irmãos, que nós somos conhecidos pelo amor. E o amor a Deus e o amor aos filhos de Deus. Você ama Deus? Você ama os irmãos? É um amor incondicional, para que assim nós possamos ser aprovados nessa prova social, que é o amor a Deus e o amor aos filhos de Deus. Terceira prova, prova moral. Primeiro, prova doutrinária, que é a fé em Jesus Cristo. Segundo, a prova social, que é o amor a Deus e aos irmãos. Terceira prova, prova moral. O crente, ele é conhecido pela sua obediência aos mandamentos de Deus. Olha o versículo de número 2 e o versículo de número 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando é que é? Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque o versículo de número 3, este é o amor, porque este é o amor
de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Como é que eu sou conhecido, irmãos? Quando eu obedeço os mandamentos de Deus. Assim nós vamos ser conhecidos como os verdadeiros crentes. O amor a Deus não consiste de palavras faladas, até mesmo bem intencionadas, mas de determinadas ações que demonstram a obediência ao amor de Deus, a obediência aos mandamentos de Deus, melhor dizendo. Olha o que diz aqui Romanos, capítulo de número 16, para clarear melhor a nossa mente. Romanos 16, versículo 19. Paulo, finalizando essa carta e nas suas admoestações, Romanos capítulo 16, versículo 19: pois a vossa obediência, ela é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábio para o bem e simples para o mal. Paulo está dizendo aqui que nós somos conhecidos por todos pela obediência. E Paulo aqui, correspondendo a esses irmãos, eles se alegravam pela vida desses irmãos, porque estavam obedecendo a Deus. Então, irmãos, nós somos conhecidos por obedecer os mandamentos de Deus. Aí você vai me dizer, mas pastor, quais os mandamentos de Deus? Aí eu vou dizer para você, irmãos, passar um teste para os irmãos, uma prova. Chegue na sua casa essa semana, hoje mesmo, e procure todos os mandamentos de Deus, porque aqui eu não vou ter condições de dizer para vocês todos os mandamentos de Deus, mas o apóstolo João está falando de uma forma geral, para todos os mandamentos de Deus, todos os mandamentos de Deus. E a pergunta é: você está sendo obediente aos mandamentos de Deus? E eu gostaria de citar alguns mandamentos de Deus, porque são muitos, mas eu coloquei aqueles que eu acho essenciais, que nós estamos precisando obedecer esse mandamento. O primeiro deles é amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos obedecer esse mandamento. Nós precisamos obedecer o mandamento de buscar o Senhor em primeiro lugar, o seu reino, porque para cada mandamento nós temos as promessas de Deus para as nossas vidas, e quando nós não obedecemos, certamente Deus não vai nos abençoar, porque tem alguns mandamentos específicos que são somente para os fiéis, alguns mandamentos específicos que são somente para os fiéis. Então, você está amando o seu próximo, é o mandamento que eu acabei de falar. Você está perdoando o seu irmão, o seu próximo. Você está evangelizando, pregando para as pessoas. Você está devolvendo o dízimo do Senhor, que é um mandamento e tem promessa para isso. Então é mandamento do Senhor. Você está congregando, está vindo para os cultos, é um mandamento do Senhor. Você está orando, você está lendo a palavra do Senhor, você está sendo submisso ao seu pastor. Tudo isso é mandamento do Senhor, e nós somos conhecidos por obedecer esses mandamentos. Nós somos conhecidos por obedecer esses mandamentos.
João, aqui mesmo, capítulo de número 3. O amor aos mandamentos do Senhor demonstra um sacrifício, um serviço sacrificial. Olha aqui João, capítulo de número 3. Folhei sua Bíblia um pouco para trás. Chegue no capítulo de número 3, o versículo 17. Quando ele diz assim: ora, João, 1 João, melhor dizendo, perdoe, é 1 João, capítulo de número 3, versículo 17 e 18. Ele vai dizer: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vi a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Versículo 18: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Aqui João, ele aponta para o mandamento de ajudar o próximo. Se você tem recurso, mas vê o seu irmão passar necessidade e não ajudar, como é que pode estar no seu coração o amor de Deus? Não pode. João vai dizer: filhinhos, não amemos de palavra, porque muitas das vezes nós só falamos assim, né? Eu te amo, eu obedeço, mas quando se passa para a prática, aí nós somos reprovados. Então ele vai dizer: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato, prática e de verdade. De fato e de verdade. Irmãos, os mandamentos de Deus não são penosos. E aqui eu gostaria de dar duas razões por que os mandamentos de Deus não são penosos. Primeiro, porque amamos a Deus, é o primeiro princípio, que os mandamentos de Deus não são penosos. E quando eu amo a Deus, eu obedeço com alegria. Então, a primeira razão que João está dizendo aqui, que os mandamentos de Deus não são penosos, é porque eu amo a Deus. E quando nós amamos a Deus, nós vamos obedecer com alegria, porque não é um mandamento penoso. Segunda razão, porque com a ordem para obedecer, recebemos o poder para cumpri-lo. Nós recebemos esse poder. Então, assim como Deus ele nos manda a obedecermos, também nós temos poder para cumprir. Então, os mandamentos de Deus, João vai dizer aqui no versículo de número 3, parte B, os seus mandamentos não são penosos. Ou seja, nós temos poder, nós somos capacitados para obedecer a Deus, porque nós amamos a Deus. Nós amamos a Deus. Irmãos, Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 2, ou melhor dizendo, 22. Aqui nós temos aquilo que Tiago está nos recomendando para nós termos a prática, que é de obedecer os mandamentos de Deus. Tiago 1:22. Ele vai nos dizer assim, Tiago 1:22: tornai-vos, pois, praticantes. Lembra lá que João disse: ame, não de palavra, mas de fato e de verdade. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Tiago está dizendo, irmão, para você ser conhecido como verdadeiro crente,
Você precisa obedecer os mandamentos de Deus. E Tiago está dizendo para nós sermos praticantes dessa palavra e não somente ouvintes, porque caso ao contrário, nós estamos nos enganando. Nós estamos nos enganando, dizendo que amamos a Deus, amamos os irmãos, obedecemos os mandamentos, mas não praticamos. Então nós estamos nos enganando. E a palavra do Senhor nos diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tem muitos crentes que estão dizendo Senhor, Senhor, mas vão para o inferno, porque não obedecem os mandamentos de Deus. E a pergunta é: você está obedecendo o mandamento, os mandamentos de Deus? Qual é os mandamentos de Deus que você não está obedecendo? Você precisa obedecer os mandamentos de Deus, porque isso é uma ordem, isso é um princípio bíblico, para nós sermos reconhecidos como os filhos de Deus. Eu tenho uma nota aqui de Augusto Nicodemos, que diz, eu já li essa nota: o amor a Deus não consiste de palavras, vou ler mais uma vez, mesmo que bem intencionada, mas de determinadas ações que demonstram obediência a Deus. Nós precisamos voltar a obedecer a Deus. 3 provas, irmãos. Primeira prova, prova doutrinária. Para me ser um crente, para você que não tem Cristo como único e suficiente Salvador, para você se tornar um crente, um filho de Deus, pertencer à família de Deus, ir para os santos céus, você precisa crer no nome de Jesus, porque igreja não salva, pessoas não salva, congregar não salva, dar dízimo não salva, ser batizado não salva, estar ceando não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Então você passou nessa prova doutrinária. Você pode dizer: pastor, eu sou um crente porque eu creio verdadeiramente pela fé em Jesus Cristo. Se você creu verdadeiramente pela fé em Jesus Cristo, você é um filho de Deus. Então a primeira prova você passou. E a segunda prova: sou um crente, vou para o céu, amém, glória a Deus, mas eu estou amando a Deus e os filhos de Deus. Está vendo aí como segue uma sequência? Sou salvo, vou para o céu, mas eu preciso amar a Deus, continuar amando a Deus. Irmãos, essa manifestação precisa estar na vida do crente, evidenciar que ama a Deus, evidenciar que ama os filhos de Deus. Hoje, no mundo que estamos vivendo, precisa se evidenciar. E como é que eu evidencio? Pastor, todo dia nas minhas orações eu digo: eu amo a Deus. Todo dia nas minhas orações eu digo que amo o meu irmão. E na prática, você ama a Deus na prática? E a prática, que é a terceira prova, a prova moral, que é de obedecer os mandamentos de Deus. 3 provas que João está nos dizendo, que vai corresponder, e eu não posso dizer para você, porque eu não tenho condição de dizer quem é salvo e quem não é salvo, mas o Espírito Santo, ele é aquele que pode dizer para você, se você está se enganando dentro da igreja, se você está se enganando dizendo que é crente, mas não obedece os mandamentos. Irmãos, a minha oração está sendo para que os crentes venham obedecer os mandamentos de Deus. Está notório, está explícito essa desobediência ao Senhor Jesus Cristo.
Ele disse para os seus discípulos: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não me obedecem. Vocês estão dizendo Senhor. Acabamos de cantar, Ele é o Senhor, né? Ele é o Senhor. Toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Sendo salvo ou não, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo: vocês me chamam de Senhor, mas não obedecem. Vocês não oram, vocês não leem a Bíblia, vocês não têm comunhão com os irmãos, vocês não perdoam, vocês não suportam. Vocês estão mentindo. Foi isso que João disse lá, que as pessoas que fazem isso estão mentindo. Então, 3 testes. Para me encerrar, eu gostaria de fazer 3 aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação, irmãos, é que nós possamos fazer uma alta avaliação do conceito do que é ser um cristão. O que é ser um cristão? Eu não sei aqui como é que foi a convenção dos irmãos, mas se alguém disse para você que ser cristão é viver uma vida de prosperidade, ser cristão é viver num banco, é sentado numa cadeira sem trabalhar, ser cristão é não ter sofrimento, quero dizer para você que essa pessoa mentiu para você. Porque ser cristão, irmãos, é renúncia. Ser cristão é sofrer. Ser cristão é trabalhar na obra do Senhor. Então, a minha aplicação para você é que você faça uma autoavaliação e pergunte: será mesmo que eu já criei verdadeiramente, irmãos? Que o apóstolo Paulo vai dizer para os irmãos de 2 Coríntios, ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram todas novas. Então, se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Mas o que tem acontecido com o crente? Parece que ele é aquela velha criatura, parece que não muda, parece que ainda não creu, ainda não foi transformado. Não chegou a hora de nós pararmos de brincar com Deus. Chegou a hora de nós levarmos Deus a sério nas nossas vidas. O fim está próximo. Se você não tomar uma decisão verdadeira, você vai para o inferno. Sendo membro da Igreja Batista Brilho Celeste, vai para o inferno. Você vai para o inferno sendo congregado da Igreja Batista Brilho Celeste, que você precisa crer verdadeiramente. O Espírito Santo, Ele é o que pode falar contigo, porque eu não posso. A minha segunda aplicação, irmãos, é para nós amarmos a Deus. Meu convite é que você ame a Deus, toda força, todo o coração, todo o entendimento. Deuteronômio vai dizer lá, de toda a alma. Ame a Deus, irmãos, ame a Deus. Paremos de ficar nesse comodismo, nessa frieza espiritual. Parece que Deus não está mais trabalhando nas nossas vidas. Ame a Deus, trabalhe na obra de Deus, dê os seus dias, a sua força, o seu vigor, dê para Deus. Ame a Deus de todo o coração, irmãos, e ame também aos filhos de Deus. Hoje, para nós, que está sendo mais evidenciado é as coisas. Nós estamos vivendo num mundo, nós estamos trabalhando para as coisas, e o mais importante é o irmão,
O mais importante é o espiritual. Nós estamos trabalhando hoje, não estou dizendo que isso é pecado, que não é, para a nossa faculdade, para a nossa família, para o nosso carro, para a nossa casa. Estamos esquecendo de amar a Deus e os nossos irmãos. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Isso requer de nós renúncia. Isso requer de nós deixarmos as nossas vontades para amar a Deus e aos nossos irmãos. Terceira aplicação, irmãos: obedeça aos mandamentos de Deus. Não é penoso, não é algo dizer assim: poxa, é tão ruim ler a Bíblia, que peso no coração. Aí é tão ruim ir para a igreja. Não, irmãos, não é penoso. Quando nós amamos a Deus, nós vamos ter prazer. Não é isso que nosso irmão Davi disse: alegrai-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, parece que a igreja não faz mais sentido, parece que o congregar não faz mais sentido, parece que nós não temos mais a alegria de estar na casa do Senhor, de ter comunhão com os irmãos. Isso é falta de obediência aos mandamentos de Deus, para que assim Deus possa transformar os nossos corações e nós viemos a obedecer todos os mandamentos de Deus. Por quê? Porque os mandamentos de Deus é bom, é agradável, é perfeito, e nós precisamos obedecer todos os mandamentos de Deus, que assim nós vamos ter as promessas, porque há promessa para as obediências diante de Deus. Se você obedecer a Deus, e esse que eu digo, irmãos, tem a promessa: busque o Senhor em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Precisamos obedecer esse mandamento, buscar a Deus em primeiro lugar. A palavra do Senhor diz que a obra é grande, mas poucos são os trabalhadores. Poucos são os trabalhadores. Irmãos, não dói no coração de vocês, não? Quando vocês verem a foto no grupo da igreja e dizer: eu não estou lá. Onde é que eu estou? Eu não estou lá no ministério de oração. Onde é que eu estou? Eu não estou lá no culto de doutrina. Não dói não no coração de vocês? Onde é que eu estou? Escola Bíblica Dominical, onde? Eu não estou na Escola Bíblica Dominical. Onde é que eu estou? No culto de louvor e adoração, onde é que eu estou? No cobrinho, amor às crianças. Onde é que eu estou? Não estou no cobrinho. Onde é que eu estou? Estou buscando as coisas do mundo. Jesus vai dizer que tudo isso vai passar, mas as espirituais são eternas. E eu quero dizer para você que você é salvo somente pela graça e misericórdia de Deus, e você está perdendo os galardões de Deus, você está perdendo o presente de Deus, as bênçãos de Deus na sua vida. Então pare de sofrer, pare de buscar essas coisas e busque o reino de Deus, que todas as coisas serão acrescentadas quando você obedecer os mandamentos de Deus. Aí o Senhor vai te abençoar. O Senhor, Ele vai te abençoar. Então, irmãos, para nós finalizarmos, 3 provas: doutrinária, fé em Jesus Cristo; social, o amor a Deus e aos irmãos; prova moral, obedecer os mandamentos de Deus. E a pergunta é: você passou nessa prova? Se você passou nessa prova,
Eu quero dizer para você que você está sendo reconhecido como verdadeiro filho de Deus. Mas se você não passou nessa prova, eu quero dizer para você que você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que você precisa conhecer a verdade. Eu quero dizer para você que você precisa de um Salvador chamado Jesus Cristo para você ir para os santos céus. Porque aqui nessa prova não existe o ficar no meio. Aqui nessa prova ou você é de Jesus Cristo, aqui nessa prova ou você não é de Jesus Cristo. Não existe, eu tirei 5 nessa prova, pastor. Essa prova, ela exige que você tire 10. Se você tirou 0 nessa prova, você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Então, irmãos, essa é a fé que vence o mundo. A fé em Jesus Cristo. Amém? Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, possa nos ajudar a nós, a cada dia, a servirmos a Deus em espírito e em verdade. Que o Senhor, mediante a sua graça, a sua misericórdia, nos ajude a vivermos exclusivamente para a glória de Deus, para que assim nós vamos obedecer todos os mandamentos de Deus. Vamos orar nesse momento. Santíssimo Deus e nosso eterno Pai, Senhor, nós queremos convidar o Teu Santo Espírito, Senhor, porque o Teu Santo Espírito é aquele, Senhor, que convence o pecador da justiça, do juízo e do pecado, Senhor. Senhor, nós queremos perguntar do Teu Santo Espírito, Senhor, se nós já fomos salvos em Cristo Jesus, mediante essa fé, que é um dom de Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Salvador, Pai. Pai, a Tua palavra, Senhor, nos diz que o nosso espírito testifica com o Teu Espírito se somos filhos de Deus. Senhor, eu quero crer, Senhor, eu quero orar que todos que estão aqui são verdadeiramente filhos de Deus, porque, Senhor, nós amamos a Deus, porque, Senhor, nós amamos os nossos irmãos, porque, Senhor, nós obedecemos os Teus mandamentos, Senhor. Mas, Senhor, pedimos que o Senhor aumente o nosso amor para contigo, Senhor. Que o Senhor nos ajude a evidenciar, mediante a prática, as ações, esse grande amor, Senhor, que temos para com o Senhor. Pedimos, meu Deus, que o Senhor nos ajude a amar os nossos irmãos, mediante, Senhor, as nossas ações, mediante as nossas atitudes, mediante, Senhor, os nossos gestos para com nossos irmãos, e que possamos amar de fato e de verdade, Senhor. Senhor, ajuda-nos a obedecer os Teus mandamentos,
porque nós queremos ser mais abençoados do que somos. Queremos que as tuas promessas venham estar nas nossas vidas pela obediência aos teus mandamentos, Senhor. Então nos ajude a obedecer os teus mandamentos. Ó Senhor, se existe entre nós uma pessoa que ainda não tem o Senhor como único e suficiente Salvador, Senhor, dê oportunidade, como o Senhor está dando nesse momento, para que possam colocar sua fé em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ajude, Senhor, essa alma a amar o Senhor de tal maneira como o Senhor o amou, para que assim também possa ser pertencente à família de Deus, para que assim possa ir aos santos céus, para que assim possa obedecer os teus mandamentos santos. Ó Deus, nós queremos agradecer por essa santa palavra. Queremos, Senhor, pedir pelas famílias representadas essa noite. Abençoa, Senhor, todas as famílias. Visite os corações, visite os lares, visite com a tua graça e misericórdia, Pai. Pai, abençoa essa semana, que tudo que iremos fazer, o teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado, Senhor. Pai, nos leve em paz para os nossos lares, nos dê uma boa noite, de um bom descanso, de um sono reparador. E se houver o amanhã para nós, possamos amar ao Senhor de todo o coração, possamos amar os nossos irmãos, obedecer todos os teus mandamentos, tudo para a tua honra, tudo para a tua glória e para o teu louvor. Assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, o pastor Amauri está ali, professor da classe dos adultos, pediu para me avisar a sua classe para decorar o Salmo de número 23. Pastor? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Decore esse salmo, todo esse salmo, para que assim possa ficar memorizado na mente dos irmãos. Deixa eu ver o convite. Tem aí? Lembrando os irmãos, mandamentos. Terça-feira nós temos evangelismo. Olha aí o mandamento do evangelismo: ide, pregai o evangelho toda criatura. 17h30. Outro mandamento que nós temos aí: ministério de oração. Paulo diz: orai em todo tempo, perseverai na oração. Então nós temos o ministério de oração às 19h. Outro mandamento: de congregar, culto de doutrina e oração às 19h. Nós estamos estudando o livro de Colossenses. Outro mandamento: frente missionária, 19h30. Louvor a Deus, comunhão, edificação e pregação do Santo Evangelho. E depois ainda tem um coquetel lá, mandamento para comunhão. Sexta-feira, outro mandamento, 17h30. Coloca aí mais mandamentos. Sábado, cobrinho Jesus me amas. Oi? Deixai vir a mim os pequeninos, né? O mandamento. Não me embaraceis. Tragam crianças, convide crianças. Culto com jovens, 19h30. Um sábado sim, um sábado não. Escola bíblica dominical às 8h. Outro mandamento: de congregar, ter comunhão, louvor. 16h, discipulado com novos convertidos, né? Hoje mais uma vez só deu o Igor, né?
a Janaína, a Lídia, né? Então, irmãos, e o Igor, né? Tem vindo. Então, os novos convertidos não estão nem vindo, ó. Aí fica difícil, né? 17h30, MCA, convocamos todas as mulheres para ter comunhão, louvar a Deus, ser edificado. É tão bom, irmãos. Mandamento de Deus, união de homens. Hoje nós fomos visitar o irmão Joaquim, ex-membro dessa igreja. 19h, culto de louvor e adoração, outro mandamento para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Ok? Então, devolvo a palavra para o dirigente que vai fazer o término do culto dessa noite. Boa noite a todos e uma boa semana. A amada igreja fique de pé. Mais uma vez vamos cantar ao Senhor o cântico Glória para sempre. Logo após esse cântico estaremos fazendo uma oração de encerramento. Que o Senhor nosso Deus nos leve em paz para nossas casas, nossos lares e nos dê uma boa semana debaixo da sua proteção. Para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor.
ressurreto entre os mortos reina o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado mais uma vez, Senhor, pela Tua palavra aqui, Senhor, explanado em nossos corações, que possamos, Senhor, sair daqui edificados, colocar, Senhor, também em prática no decorrer do dia nas nossas vidas, Pai. Abençoa cada irmão aqui presente, nos leva, Senhor, nos guarda, nos dá uma boa semana, Senhor, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Assim te pedimos e te agradecemos por mais essa oportunidade de louvar ao Senhor. Em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Boa noite a todos.